Olá, irmãos e amigos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui, irmão Alexandre, do canal Leia a Bíblia, para mais um dia de leitura da poderosa palavra do Senhor. Hoje estaremos entrando no dia de número 150, onde no Antigo Testamento vamos continuar o livro de 1 Crônicas, capítulos 3 e 4, e depois pularemos para o Novo Testamento, o livro de Lucas, capítulo 9, do versículo 1 ao 17. Graças a Deus, até aqui o Senhor tem permitido nós continuarmos essas gravações. Pegue a sua Bíblia, a versão é revista e corrigida, a minha versão, tudo bem? Eu não trago aqui comentários dos textos lidos, certo? E a leitura sempre é feita de modo alternado, Antigo e Novo Testamento. Vamos começar logo mais com oração, como é de costume, pedindo ao Espírito Santo sabedoria, que ele venha repreender qualquer tipo de interrupção humana ou espiritual na leitura da palavra. Aguardem. Vamos orar. Pai Todo-Poderoso, a Ti toda honra, toda glória, a Ti todo louvor. Muito obrigado, meu Senhor, por estar aqui mais uma vez, mais esse dia diante da Tua poderosa palavra. Que possamos, meu Pai, ter momentos de tranquilidade, uma meditação tranquila, e que a Tua palavra entre no nosso ouvido, caia no nosso coração, e que possamos praticá-la para que possamos dar bons exemplos perante os outros de como é bom servir a um Senhor e Salvador. Deus, muito obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado pelos livramentos. Vem repreendendo as enfermidades, meu Pai, no meio do teu povo, e permitir que o teu povo tenha sempre um tempo para ler e estudar a tua palavra. Te oro e te agradeço por mais este dia. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, irmãos. Hoje será lido o capítulo 3 e o capítulo 4 do livro de 1 Crônicas, tudo bem? Capítulo 3 tem como subtítulo Descendentes de Davi. Versículo 1 fala: E estes foram os filhos de Davi que lhe nasceram em Hebrom, o primogênito Amnon de Ainoã, a Jezreelita, o segundo Daniel de Abigail, a Carmelita, o terceiro Absalão, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Jesur, o quarto Adonias, filho de Agite, o quinto Cefatias de Abital, o sexto Itreão de Eglá, sua mulher. 6 lhe nasceram em Hebrom, porque ali reinou 7 anos e 6 meses, e 33 anos reinou em Jerusalém. E estes lhe nasceram em Jerusalém: Simeia, e Sobabe, e Natã, e Salomão. Estes 4 lhe nasceram de Bat-sua, filha de Amiel. Nasceram-lhe mais Ibar, e Elisama, e Elifelete, e Nogá, e Nefeg, e Jafia, e Elisama, e Eliada, e Elifelete, 9 ao todo. Todos estes foram filhos de Davi, afora os filhos das concubinas, e Tamar, irmã deles. E filho de Salomão foi Roboão, e seu filho Abias, e seu filho Asa, e seu filho Josafá, e seu filho Jeorão, e seu filho Acasias, e seu filho Joás, e seu filho Amazias, e seu filho Jotão, e seu filho Acás, e seu filho Ezequias, e seu filho Manassés, e seu filho Amon, e seu filho Josias. E os filhos de Josias foram o primogênito Joanã, o segundo Jeoaquim, o terceiro Zedequias, o quarto Salom, e os filhos de Jeoaquim, Jeconias, seu filho, e Zedequias, seu filho, e os filhos de Jeconias, Assir, e seu filho, Sealtiel. Os filhos destes foram Malquirão, e Pedaías, e Senazar, Zecamias, Osama e Nedabias. E os filhos de Pedaías, Zorobabel e Simei, e os filhos de Zorobabel, Mesulão, e Ananias, e Selomite, sua irmã, e Azuba, e Joel, e Berequias, e Azadias, e Jusabe Ezege, 5 ao todo. E os filhos de Ananias, Pelatias e Jesaías, os filhos de Refaías, os filhos de Arnã, os filhos de Obadias e os filhos de Secanias. E o filho de Secanias foi Semaías, e os filhos de Semaías, Atos e Ugal, e Barias, e Nearias, e Safate, 6 ao todo. E os filhos de Nearias, Elioenai, e Ezequias, e Asricão, 3 ao todo. E os filhos de Elioenai,
Odavias, e Eliasibe, e Pelaías, e Acube, e Joanã, e Delaías, e Anani, 7 ao todo. Vamos agora para o capítulo 4, descendentes de Judá. Os filhos de Judá foram Pérez, e Esrom, e Carmi, e Ur, e Sobal. E Reaías, filho de Sobal, gerou a Jaate, e Jaate gerou a Almai e a Laade. Estas são as famílias dos Zorateus. E estes foram os filhos do pai de Etã, Jezreel, Isma, Idbas, e era o nome de sua irmã, Azelelpone. E mais Penuel, pai de Gedor, e Ezer, pai de Uza. Estes foram os filhos de Ur, o primogênito de Efrata, pai de Belém. E tinha Azur, pai de Tecoa, 2 mulheres, Ela e Naara. E Naara deu à luz a Uzão, e a Éfer, e a Temene, e a Astare. Estes foram os filhos de Naara. E os filhos de Ela, Zerete, Izar e Etnã. E Cós gerou a Nube e a Zobeba, e as famílias de Arel, filho de Arum. E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe chamou seu nome Jabes, dizendo, porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, se me abençoares muitíssimo e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. E Quelube, irmão de Suar, gerou a Meir. Este é o pai de Estom. E Estom gerou a Bet-Rafa, e a Pazeia, e a Teína, pai de Irnaas. Estes foram os homens de Reca. E foram os filhos de Kenaz, Otiniel e Seraías. E filho de Otiniel, Atate. E Meonotai gerou a Ofra, e Seraías gerou a Joabe, pai dos do vale dos artífices, porque foram artífices. E foram os filhos de Caleb, filho de Jefoné, Iru, Elá e Naã, e o filho de Elá, Kenaz. E os filhos de Jealelel, Zife e Zifa, e Tiria e Azareel. E os filhos de Esdra, Jeter e Mered, e Éfer e Jalom. E ela teve mais a Miriam e Samai, e Isbá, pai de Estemua. E sua mulher, judia, gerou a Jered, pai de Gedor, e a Eber, pai de Socó, e a Jecutiel, pai de Zanua. E estes foram os filhos de Bitia, filha de Faraó, que Mered tomou. E foram os filhos da mulher de Odias, irmã de Naã, Abiqueila, o Garmita, e a Estimoa, o Maacatita. E os filhos de Simeão, Amnon, e Rina, e Ben-Anã, e Tilom, e os filhos de Ize, Zoete e Ben-Zoete. Os filhos de Selá, filho de Judá, pai de Leca, e Lada, pai de Maressa. E Selá foi também das famílias da casa dos obreiros de linho, em Bet-Asbeia, como também Joquim e os homens de Cozeba e de Joás e de Sarafe, que dominaram sobre os moabitas, e de Jazub-Leém, porém estas coisas já são antigas. Estes foram oleiros e habitavam nas hortas e nos cerrados, estes ficaram ali com o rei na sua obra. Os filhos de Simeão foram Nemuel, e Jamim, e Jaribe, e Zerá, e Saul, cujo filho foi Salum, e seu filho Mibsão, e seu filho Misma. E o filho de Misma foi Amoel, de quem foi filho Jacur, de quem foi filho Simei. E Simei teve 16 filhos e 6 filhas. Porém, seus irmãos não tiveram muitos filhos, e toda a sua família não se multiplicou tanto como a dos filhos de Judá. E habitaram em Berseba, e em Molada, e em Azar-Sual, e em Bila, e em Ezem, e em Tolade, e em Betuel, e em Orma, e em Ziclag, e em Bet-Marcabote, e em Azar-Suzim, e em Bet-Biri, e em Saarim. Estas foram as suas cidades até que Davi reinou. E foram as suas aldeias Etã, e Aim, e Rimon, e Toquém, e Azã, 5 cidades, com todas as suas aldeias que estavam ao redor destas cidades, até Baal. Estas foram as suas habitações e suas genealogias. Porém, Mesobabe, e Jaleque, e Josa, filho de Amazias, e Joel, e Jeú,
filho de Josibias, filho de Seraías, filho de Aziel, e Elioenai, e Jaacobá, e Jezoaías, e Asaías, e Adiel, e Jezimiel, e Benaia, e Ziza, filho de Sife, filho de Alon, filho de Jedaías, filho de Sinri, filho de Semaías. Estes, registrados por seus nomes, foram príncipes nas suas famílias, e as suas famílias de seus pais se multiplicaram abundantemente, e chegaram até a entrada de Gedor, ao oriente do vale, a buscar pasto para as suas ovelhas. E acharam pasto fértil e terra espaçosa e quieta e descansada, porque os de Cã habitavam ali dantes. Estes, pois, que estão descritos por seus nomes, vieram nos dias de Ezequias, rei de Judá, e feriram as tendas e habitações do que se acharam ali, e as destruíram totalmente até o dia de hoje. E habitaram em seu lugar, porque ali havia pasto para as suas ovelhas. Também deles, dos filhos de Simeão, 500 homens foram às montanhas de Seir, e a Pelatias, e a Nearias, e a Refaías, e a Uziel, filhos de Izi, levaram por cabeças. E feriram o restante dos que escaparam dos amalequitas e habitam ali até ao dia de hoje. Glória a Deus, leitura concluída, capítulos 3 e 4. Vamos agora Vamos agora avançar para o Novo Testamento, onde nós iremos começar o capítulo 9 de Lucas, né? Lucas, capítulo 9, até aqui. Vamos ler somente do versículo 1 ao 17. Versículo tem como subtítulo o capítulo A Missão dos 12. Versículo 1 fala: E, convocando seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios e para curarem enfermidades. E enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: Nada leveis convosco para o caminho, nem bordões, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais duas vestes. E em qualquer casa em que entrardes, ficai ali, e de lá saireis. E se em qualquer cidade vos não receberem, saindo vós dali, sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. E, saindo eles, percorreram todas as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curas por toda a parte. E o tetrarca Herodes ouvia tudo o que se passava e estava em dúvida, porque diziam alguns que João ressuscitara dos mortos, e outros que Elias tinha aparecido, e outros que um profeta dos antigos havia ressuscitado. E disse Herodes: A João mandei eu degolar. Quem é, pois, este de quem ouço dizer tais coisas? E procurava vê-lo. E regressando os apóstolos, contaram-lhe tudo o que tinham feito. E tomando-os consigo, retirou-se para um lugar deserto de uma cidade chamada Betsaida. E sabendo a multidão, o seguiu. E ele os recebeu e falava-lhes do reino de Deus, e sarava os que necessitavam de cura. E já o dia começava a declinar, então, chegando-se a ele os 12, disseram-lhe: Despede a multidão, para que, indo aos campos e aldeias ao redor, se agasalhem e achem o que comer, porque aqui estamos em lugar deserto. Mas ele lhes disse: Dai-lhes vós de comer. E eles disseram: Não temos senão 5 pães e 2 peixes, salvo se nós próprios formos comprar comida para todo este povo, porquanto estavam ali quase 5.000 homens. Disse então aos seus discípulos: Fazei-os assentar em grupos de 50 em 50. E assim o fizeram, fazendo-os assentar a todos. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, abençoou-os e partiu-os, e deu-os aos seus discípulos para os porem diante da multidão. E comeram todos e saciaram-se, e levantaram do que lhes sobejou 12 cestos de pedaços. Aleluia, glória a Deus. Mais um
milagre tremendo do nosso Senhor Jesus Cristo, vamos agradecer a Deus. Pai, muito obrigado por mais um dia de leitura da tua poderosa palavra. Que grande ensinamento nós temos, Pai. Porque a tua palavra nos fortalece, a tua palavra nos alerta, a tua palavra é fonte de vida para nós. Que possamos, Senhor, colocar em prática tudo o que nós lemos, para que possamos saber tratar o próximo, nosso semelhante, tanto no falar como no proceder. Ah, Senhor, repreende todo tipo de pensamento maligno da nossa cabeça, toda vontade, Senhor, de pecar e se afastar de ti. Não deixa, Senhor, o inimigo causar, meu Pai, essa separação. Que possamos ter sempre o teu Santo Espírito para nos consolar e nos fortificar e nos alertar através do nosso coração. Muito obrigado por este dia e por estes momentos diante da tua palavra. Eu te oro e te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Terminando aqui o vídeo de hoje, a gente vai marcar nosso plano de leitura, o que foi feito. Dia de número 150, primeiro livro de Crônicas, capítulo 3 e capítulo 4. Foram os capítulos lidos. Depois começamos Lucas, capítulo 9, e lemos do versículo 1 ao versículo 17. Muito obrigado a todos vocês que acompanham o canal e que estão orando por este projeto. Eu só tenho a agradecer a todos o apoio. Amanhã, se o Senhor permitir, estaremos gravando mais um dia para a honra e glória do Senhor. Até mais.